Magrelas e minhas bombadas. Eu sou o Magrelo Bombado e hoje nós vamos fazer uma releitura da palavra de Deus, que o tema da meditação de hoje vai ser casa dividida. Casa dividida. Casa dividida e a estratégia de Satanás. Peço que nós possamos começar aqui de uma forma bem abençoada. E vamos começar aqui, né? Mas antes, vamos começar com aquela oração. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor possa falar com alguém que está vendo esse vídeo, que o Senhor também possa falar comigo, Pai, que o Senhor possa me encher da Tua presença e da Tua graça, Pai. Pai, que o Senhor possa me usar, nesse momento, Pai. Use, Senhor, me use como um canal de bênção, me use como um canal para o Teu Evangelho, Pai. Faz com que eu transborde da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra começa bem assim. Lucas capítulo 11, versículo 14 a 23. Tema da meditação, primeira parte, casa dividida. Casa dividida. E a palavra de Deus diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como existirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsariam vós, filhos de Deus? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Bom, o que Jesus falou sobre casa dividida. O contexto aqui era que Jesus tinha feito um milagre, ele expulsou o espírito ruim. Aí os fariseus, eles acusaram Jesus de ter pacto com Beelzebu, de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, como foi dito aqui no texto. Só que Jesus diz que se Satanás fosse dividido contra si mesmo e seus demônios, o reino de Satanás não existiria. E a gente sabe muito bem que Satanás, ele é bem organizado, né? Todos os inimigos, eles trabalham. Os nossos inimigos espirituais, eles trabalham. Eles cooperam muito bem entre si. E o que Jesus quis dizer aqui é que uma casa que é dividida, ela cai. Um reino que é dividido vai cair. Se um reino for dividido contra si mesmo,
Como que um reino vai ter vantagem sobre outros reinos? Vamos dizer que está acontecendo uma guerra entre países. Vamos supor que, vamos supor que os Estados Unidos está tendo uma guerra com, sei lá, o Irã. Eu acho que tá mesmo, né? Mas isso não é assunto desse vídeo aqui. Aí vamos supor, o Irã... Não, o Irã não. Como os Estados Unidos vai vencer o Irã se dentro dos Estados Unidos o povo tá dividido contra si mesmo, tá ligado? Mais ou menos algo assim. Um reino que é dividido contra si, ele não se sustenta por muito tempo. Por que que muitas famílias hoje são desestruturadas? Muitas famílias hoje são quebradas, atormentadas. Por que que muitos casamentos hoje em dia não dão certo e muitas das vezes acabam dando em divórcio? Porque é um povo dividido contra si. Não é um povo unido, é um povo dividido. Muitas das vezes, por falsos ensinamentos e heresias, na era atual, o que a gente mais vê é a igreja dividida contra si mesma, tá? A igreja dividida contra si mesma. A gente tem várias religiões dentro do cristianismo: católicos, adventistas, os testemunhas de Jeová, os evangélicos, os, os mormons. Então, a gente vê que, infelizmente, a igreja ela ficou muito dividida. Gente brigando por causa de religião. Não, é que a minha é melhor. Não, é que os católicos estão errados. Não, quem está errado é os adventistas, não sei o que. Tá tudo dividido. E não foi para isso que Deus criou a sua igreja. Não foi para isso que Jesus fundou a sua igreja. A gente deveria ser unido. Mas o que eu mais vejo aí hoje em dia é a igreja dividida contra si, por causa de religiosidade. Sendo que na verdade deveríamos ser só uma igreja, só um espírito. Mas acabaram deixando a religiosidade assumir. E a gente vê várias igrejas brigando entre si, como se fosse vários clãs, como vocês estão vendo nesse jogo aqui, por exemplo. O clã dos católicos, o clã dos adventistas, o clã de não sei quem. É assim que está a igreja. Mas na verdade deveria ser um só clã, uma só equipe, um só espírito. É assim que deveria ser a igreja de Cristo. É assim que deveria ser a igreja de Cristo. Bom, agora falando aqui da segunda parte, vamos partir para a segunda parte. E o nome do tema aqui é A Estratégia de Satanás. E é uma continuação direta do que a gente está lendo aqui, tá? É uma continuação direta. Lucas capítulo 11, versículo 24 até o 28. E a palavra de Deus diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e tenho voltado, e encontra varrida e ornamentada. Porque Deus ele fez a mudança, né? Quando o homem se entrega para Deus, e Deus ele faz a mudança, ele arruma a casa. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, basicamente, quando o homem se desvia do caminho do Senhor, o inimigo ele volta a habitar no homem, né? Quando o Espírito Santo se retira, o inimigo ele volta a habitar no homem.
e ele volta para o mundo pior do que ele já estava. Meu irmão, a pior coisa que pode acontecer é o Espírito Santo se retirar de você. A pior coisa que Deus pode fazer com você é ele retirar a presença dele da sua vida. Quando você está no mundo, o pecado ele é doce, é gostoso. Mas quando tu se enche do Espírito Santo, o pecado ele pode ser amargo. O pecado ele se torna amargo, tu não sente mais prazer no pecado. Ainda que tu peque, tu não consegue viver na prática do pecado. Mas pior do que conhecer o amargo do pecado é conhecer o amargo de Deus. Não queira conhecer o amargo de Deus. O que é o amargo de Deus? É quando ele retira o Espírito Santo da sua vida. Porque quando o Espírito Santo se retira da tua vida, outro Espírito pode habitar. E com certeza não é o Espírito Santo. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu tinha voltado. Nesse sonho eu tinha me desviado dos caminhos do Senhor. Eu tinha voltado a viver aquela vida de promiscuidade, imoralidade. Só que eu não sei explicar, mas era uma coisa muito perturbadora que acontecia naquele sonho. Era uma coisa tão perturbadora, eu não consigo explicar as coisas ruins que aconteciam nesse sonho, mas aquilo dali era a vida de alguém que teve o Espírito Santo retirado da sua vida. Aquilo dali era a vida de alguém que teve o Espírito Santo retirado da sua vida. Eu não me desviei, eu não voltei a viver as mesmas coisas do passado, mas eu sonhei com isso e foi perturbador. Foi um negócio diabólico. No sonho, no pesadelo, eu estava pior do que antes de conhecer a Jesus. Eu estava pior. Eu não sei se isso foi um aviso de Deus ou se foi um ataque espiritual, mas mesmo que tenha sido ataque espiritual, esse sonho ele foi um lembrete de que eu não posso me desviar. Eu não vou me desviar, porque se eu me desviar dos caminhos de Deus, eu vou estar pior do que eu era antes. Então, não se desvie do caminho de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele te ama, cara. Deus ele te ama, cara. O Espírito Santo ele tem sentimentos. Arrependa-se dos seus pecados. E entrega a tua vida para Jesus, cara. Entrega a tua vida para Jesus primeiro. E daí vem a fé. E com a fé vem o arrependimento do pecado. Bom, queria saber a sua opinião. Esse foi mais um vídeo. Fique com Deus. E um abraço do Magrelo.